No Rumo Certo de hoje, vamos falar de uma questão que vai além dos limites da empresa, mas que ao mesmo tempo precisa ser prioridade na base, ali eu diria para o lado de dentro do balcão. É a sustentabilidade, é um compromisso da gestão das empresas, na produção, na prestação de serviços e que certamente gera oportunidades e também melhores resultados. Então esse é o tema do Rumo Certo de hoje, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo também o nosso entrevistado e especialista Alexandre Hashimoto, doutor em sustentabilidade e empreendedorismo. Alexandre, muito bom tê-lo aqui conosco. Olá, Sebastião, prazer enorme poder estar aqui participando contigo, poder também interagir com os espectadores aí do programa Rumo Certo. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, e muito obrigado a você por aceitar o nosso convite, pela gentileza aí de compartilhar conhecimento também. Vamos, antes de entrar na conversa propriamente, Alexandre, quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, para que as pessoas também conheçam, do trabalho que você desenvolve hoje como doutor em sustentabilidade e empreendedorismo. Me fale um pouquinho de você. Legal. Bom, em síntese, né, Sebastião, eu desenvolvi a minha carreira majoritariamente no segmento de saúde. Então, comecei como trainee, né, rodando aí todos os setores de um hospital e a partir dali segui uma carreira gerencial dentro desse segmento, né, onde eu tive a oportunidade de atuar em vários subsistemas, né, desde hospitais, unidades de pronto atendimento, SAMU, psiquiatria, saúde suplementar. Então, basicamente passei por toda a saúde e aí até 2020, né, em plena pandemia, eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Fazia muito tempo que eu entendia que eu podia levar o conhecimento que eu amealhei ao longo desses quase 15 anos de carreira para outras instituições, ampliando o impacto que eu podia gerar. Então, a partir dali, eu dirigi um hospital no Sul, em Porto Alegre, e aí, a partir dali, eu resolvi encerrar a minha carreira na ponta, né? Como a gente costuma chamar, diretamente nas unidades de saúde, e desde então eu me dediquei ao meu doutorado, que foi realizado no campo da administração de empresas, como é toda a minha formação, né, toda ela nessa área de gestão e negócios, e eu me dediquei a entender como é que a sustentabilidade, juntamente com o empreendedorismo, elas podem ser motores de transformação de regiões de periferia, né, isso incluindo pessoas e organizações também. E aí, desde então, além dessa parte do doutorado, né, da parte mais acadêmica, eu me dedico a escrever algumas coisas, né, alguns livros que um saiu recentemente, outros estão em fase final de produção, e também atuo com consultoria empresarial, mentoria, e então é uma atuação bastante diversa, além de também de ministrar aulas em programas de pós-graduação em algumas instituições aí no Brasil. Maravilha. Alexandre, quando a gente fala de sustentabilidade aqui, a gente está falando do que exatamente? Porque é comum a gente remeter sustentabilidade à questão ambiental, né? E só, talvez. Mas não é isso só, né? Me fale um pouquinho para, além até da definição ou do desmembramento da nova sigla, nem tão nova assim, mas do ESG, o que é que a gente trata como sustentabilidade e trazendo isso para os negócios? Perfeito, é muito pertinente a sua pergunta. Eu sempre, quando vou fazer uma palestra, um treinamento ou mesmo uma aula, ou mesmo uma consultoria, a primeira coisa que eu tento desmistificar é esse conceito que se firmou de sustentabilidade como quase que exclusivamente o meio ambiente, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável ele surge lá em 1987, né, num grupo de trabalho da ONU, e ela diz que o desenvolvimento sustentável é a capacidade que a gente tem, as gerações que já ocupam o planeta hoje, de suprir as nossas necessidades sem tirar a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas, né? Ou seja, no âmago da palavra, sustentabilidade quer dizer longevidade, quer dizer a capacidade que uma organização tem de se manter operando por um longo período de tempo. Então, quando eu estou falando que a minha organização, por exemplo, ela é mais ou menos sustentável, significa que eu tenho uma capacidade de me manter operando de forma sólida por 100, 200, 300 anos, né? E aí, nessas interações, palestras e tudo mais, a gente traz
alguns exemplos, né? Quando eu falo para o pessoal da saúde, por exemplo, eu trago um exemplo de um hospital italiano que está aberto desde 1288, ou seja, pegou não só a pandemia da Covid-19, mas a peste bubônica e a gripe espanhola. Então, essa capacidade de operar por um longo período de tempo, e não só o meio ambiente, como se é muito difundido, né, por aí. Que exemplo, né? Agora é mais trazendo para hoje um pouco. Como é que se dá, então? É preciso estratégias para isso também. Como é que eu mantenho essa perenidade, que eu conquisto essa perenidade nos negócios hoje? Trago essa sustentabilidade para o dia a dia, de que maneira, em que segmentos, em todo, como funciona? Perfeito. Eu divido essa resposta para ti em 2 blocos, Sebastião. O primeiro deles é usando o clássico tripé da sustentabilidade, né? Que foi um conceito cunhado por um consultor inglês, quando ele trouxe essa discussão para dentro do meio empresarial, né? Porque até então, até mais ou menos final dos anos 80, começo dos anos 90, as empresas eram avaliadas quase que exclusivamente pelo seu desempenho financeiro. E ele entendeu que para uma organização construir essa longevidade, ela precisa operar seguindo 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles é gerenciar o impacto ambiental, porque mesmo que seja difícil a gente entender e sentir isso no dia a dia, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, essa roupa que eu estou vestindo, essa transmissão que nós estamos fazendo, tudo isso que permite ao meio ambiente. Então eu tenho que gerenciar o impacto ambiental da minha organização. Num segundo momento, eu tenho que ter responsabilidade social. Isso significa colocar o meu cliente no centro do meu negócio, valorizar os meus colaboradores e atuar de maneira protagonista na comunidade na qual eu estou inserido. Comunidade não é o bairro pobre que eu estou dizendo, não. É a sociedade na qual a minha empresa está inserida. E por último, eu tenho que fazer isso com um bom nível de desempenho financeiro. Eu tenho que alcançar um bom resultado financeiro atrelado a um elevado nível de governança corporativa, né? Que traduzindo de uma maneira mais simples significa mais transparência, né? Sobre como a organização chega nesse resultado, que é o que faltava muito até ali os anos 90. E no segundo momento, a gente precisa utilizar aquilo que eu chamo de tripé do futuro das organizações, onde toda organização, para ela poder ter sustentabilidade, principalmente nesse momento novo que a gente está vivendo, né, a tal da nova economia, da economia 4.0, ela precisa colocar a sustentabilidade no centro do negócio, ela precisa focar em experiência do cliente e ela precisa trabalhar a transformação digital. Sem esses adventos aqui, é muito difícil que uma organização consiga sobreviver e prosperar, crescer aí nesse novo momento, né, que a gente vive na nossa história, digamos assim, né? É para todos, mesmo de uma pequena padaria, um pequeno bar, enfim, uma loja de roupas pequena, ela precisa ter isso em mente e, mais do que em mente, agir mesmo dessa forma, mesmo que pareça que seja de grande, mas com poucas ações e pequenas ações no dia a dia, dá e precisa a gente implantar ou adotar a sustentabilidade. É isso a sua defesa? Sem dúvida nenhuma, né? A questão da sustentabilidade, ela é um problema e uma solução que é cabível a todos nós, né? Porque as organizações, né, independente do seu porte, do seu segmento de mercado, elas ainda são feitas de pessoas para pessoas, né? E nós, como consumidores, nós temos um poder sensacional na mão, que é o poder de compra. Eu posso escolher, dependendo do contexto, se eu vou adquirir um produto ou um serviço de uma marca A, que é mais comprometida com a questão da sustentabilidade, ou de uma marca B simplesmente porque ela tem um preço menor e às vezes até uma qualidade menor. Então, a sustentabilidade, eu costumo dizer, né, ela se aplica desde um carrinho de pastel, de um carrinho de cachorro-quente na rua, até as grandes corporações multinacionais, porque todas elas, independente, né, o que vai mudar é a escala, né, é o tamanho do impacto, mas elas têm um impacto social, um impacto ambiental e um impacto econômico. Então, tudo isso precisa ser administrado para que aquilo que é negativo seja eliminado ou minimizado e aquilo que é positivo seja majorado, independente da escala de influência que essa atividade exerce, né? Isso serve, inclusive, para as cidades também. Mas agora, qual é o nosso cenário aqui no Brasil, pelo seu conhecimento? Nós estamos trabalhando, fazendo essa lição de casa aí
direitinho. É claro que a gente tem muito que aprender por conta de toda essa transformação que a gente está vivendo. Mas que cenário a gente tem? As nossas empresas brasileiras, nossas grandes ou pequenas corporações, até se você for comparar com outras de outros países, a gente está nesse caminho, está aprendendo bem? Temos muito por fazer ainda? Sem dúvida nenhuma, né? A caminhada é bastante longa. A gente vive aqui no Brasil uma situação tanto quanto ambígua, né? Não vou dizer só a nível de Brasil, isso a gente pode colocar no contexto global. Porque lá em 2015 nós tivemos a Conferência das Partes, né? A famosa COP, que acontece anualmente, promovida pela ONU, para que sejam discutidos ali os aspectos de combate às mudanças climáticas, com compromissos feitos pelos chefes de Estado e tudo mais. E ali ficou definido, né, o que a gente chama de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, onde até 2030 todos os países signatários do Acordo de Paris, do chamado Acordo de Paris, têm a meta de trabalhar para a redução, para a manutenção, na verdade, da temperatura média no planeta em até 2 graus acima em relação às temperaturas pré-industriais, né? Idealmente buscando 1,5 grau. Basicamente, todos os países signatários estão atrasados, né? Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade lá em 2009, na transição de 2009 para 2010, isso era praticamente um tema extraterrestre, né? Então, eu fui, por exemplo, um dos primeiros coordenadores de sustentabilidade no segmento de saúde como um todo, privado e público. Hoje, a discussão ela já é muito mais presente. Você vê organizações com setores estabelecidos, você vê muitos profissionais formados, mas a discussão ela ainda gira muito em torno do meio ambiente e a grande dificuldade é você transpor o discurso. Se você pegar os tomadores de decisão, os executivos, em todas as entrevistas que eles dão, eles colocam sustentabilidade como uma prioridade. Mas dali até a prática tem uma diferença muito grande, né? Então a gente precisa evoluir do discurso para a prática, até porque a gente vive uma situação, não é nem mais de crise climática, assim, de emergência climática, né? Por exemplo. Discurso é bonito demais, né? Mas ao mesmo tempo, hoje com a tecnologia, a gente tem muita transparência também, né? Discurso não se sustenta, né? É preciso coerência no que se diz, no que se faz. E aí, falando nisso, eu queria fazer um intervalo rapidinho e propor para que no próximo bloco a gente fale disso mesmo, de ações práticas lá, trazendo isso aqui para o chão da nossa fábrica. Vamos começar a ser sustentável hoje, se ainda não começamos? E como? Por onde? Dá para a gente traçar algumas estratégias mesmo práticas para sairmos do discurso? Vamos fazer esse intervalo rapidinho, Alexandre? A gente volta na sequência, tá bom? Perfeito. Perfeito. Convido você de casa também para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos num instante. Já estamos de volta com o Rumo Certo, seja muito bem-vindo de novo. E o nosso tema de hoje é sustentabilidade, gestão de sustentabilidade ou de ações que possam trazer a sustentabilidade para a sua empresa e que certamente vai gerar mais oportunidades e também melhores resultados. Continuamos a conversa com o nosso especialista, doutor em sustentabilidade e empreendedorismo, Alexandre Hashimoto, que fala para a gente lá de Cubatão, na Baixada Santista, é isso, né, Alexandre? Tudo bem? Alexandre, vamos dar sequência aqui na conversa. A gente fez uma provocação de trazer o termo, as ações, o discurso sustentabilidade para a prática nos nossos micro e pequenos negócios, que são o nosso foco aqui. Por onde a gente começa? A primeira coisa, Sebastião, eu diria que é a gente criar consciência, né? Porque é preciso entender, e eu lido também diretamente, né, com o micro e pequeno empreendedor. Eu fiz uma opção também de trabalhar na minha vertente de empreendedorismo com o micro e com o pequeno, que é o que tem mais dificuldade. Ministro também aulas para o Sebrae aqui no estado de São Paulo, né? E eu vivo a realidade desse público muito de perto. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender qual é o impacto que o meu negócio gera. Independente se eu faço marmitas na cozinha de casa hoje,
né? Ou se eu já tenho uma loja de roupa, se eu tenho um negócio um pouquinho mais estruturado. Mas é como eu disse lá no primeiro bloco, todos nós, tanto negócios como pessoas físicas, né, carne e osso, nós temos aí um impacto social, ambiental e econômico. Eu preciso entender, por exemplo, quem é o meu cliente? Para que eu possa vender mais e melhor, eu preciso entender o meu público-alvo. E, infelizmente, esse é um erro que muita gente comete, de abrir um negócio e achar que vai vender para todo mundo, e não é bem assim, né? Porque eu tenho que buscar clientes que valorizem a minha posição de sustentabilidade, mesmo que eu tenha ali um carrinho de churros na esquina do bairro ali. No segundo momento, eu tenho que avaliar quem são os meus parceiros de negócio, de quem que eu estou, por exemplo, adquirindo a matéria-prima que eu transformo isso num produto ou num serviço lá na frente que eu vou comercializar. E eu tenho que entender também qual que é o impacto financeiro que eu vou gerar, porque muitas vezes eu quero que as pessoas do meu bairro comprem do meu negócio, do meu bairro, da minha cidade, mas quando eu preciso buscar fornecedores, às vezes para ter uma economia pequena, eu vou comprar fora ao invés de valorizar os fornecedores locais. Então precisa ser uma relação de ganha-ganha, onde eu vou entender qual é o impacto que eu estou trazendo para o meu ambiente. Qual é o impacto social que eu estou trazendo? Quantas famílias hoje, isso pode ser só a minha família mesmo, o meu negócio sustenta ou ajuda a sustentar? E qual é o impacto financeiro que eu estou gerando para a comunidade como um todo, pensando ainda nos produtos e serviços que eu ofereço? Qual é a qualidade? Qual é a experiência que eu estou oferecendo? E esse ainda é um horizonte que precisa ser muito aflorado no meio dos micro e pequenos negócios, né? A gente vê aí um crescimento avassalador de criação de pequenos negócios, especialmente depois do microempreendedor individual, mas a gente ainda sente uma lacuna muito grande, primeiro, de gestão, né, de entender o que é o empreendedorismo a nível de negócio, e a partir de todo esse planejamento a gente pode entender qual que é o impacto em cada uma dessas vertentes para poder começar a agir ali. E hoje em dia também, né, Alexandre, não há justificativa para não se fazer, né? Porque a gente tem muitas ferramentas possíveis, a gente tem muita consultoria, tem o Sebrae, quer dizer, primeiro, como você disse mesmo, ter a consciência da necessidade e partir para a ação de forma muito efetiva, né? Pode ser, talvez você me diga se sim, no boca a boca com o meu cliente, na relação nas redes sociais, enfim, tem várias formas de se chegar a esse levantamento, a esse entendimento, né? Exatamente, né? É aquilo. Hoje a gente não tem desculpa para não fazer, porque a situação nos exige fazer, né? Por mais que ainda não se tenha é difícil você imaginar, às vezes, no teu dia a dia, principalmente para uma pessoa que não tem, que não acompanha muito essa questão das notícias acerca do clima, das crises sociais que a gente vive mundo afora, né? E nós vimos aí recentemente todo aquele debate que surgiu em torno dos milionários que morreram no acidente tentando visitar o Titanic, enquanto haviam barcos aí, todos os anos, né? São vários acidentes letais com imigrantes partindo, tentando entrar na Europa e tudo mais, buscando uma vida melhor. Mas é importante que a gente faça, e aí isso não precisa muita coisa, né? Às vezes as pessoas imaginam que eu tenho que ter um mestrado, um doutorado para poder fazer esse planejamento de negócios, e na verdade não é. Eu falei na pergunta anterior que nós precisamos avaliar o nosso impacto do ponto de vista ambiental, social e econômico. A partir daí eu vou para o tripé do futuro, né? Ou seja, como é que eu trabalho a experiência do cliente? E a experiência do cliente vai muito de encontro a essa questão do boca a boca que você trouxe, porque quando eu dou aulas, por exemplo, para esse público, consultoria e mentoria também, falo, qual é o teu principal tipo de marketing? É o boca a boca. O boca a boca, né, ou tecnicamente o marketing orgânico, ele é a ferramenta mais poderosa do mundo, porque se você recebe uma boa referência de alguém que você confia, você dificilmente vai procurar uma outra alternativa. E o negativo também vale. Se você recebe uma referência negativa de alguém que você confia, você não vai procurar aquela opção. Só que esse é um meio que você pode estimular, mas você não controla. Então, para que você tenha
né, um cliente que é engajado com o teu negócio, você precisa proporcionar uma experiência, uma jornada de compra que vai ser positiva para ele desde antes de ele ser o teu cliente até o momento em que ele vai virar aquilo que a gente chama de evangelizador, né? Que ele vai defender a tua marca, ele não vai só recomendar, mas quando alguém falar mal, ele vai defender a tua marca. Então isso é a experiência do cliente. E nesse contexto da experiência do cliente, vem aquilo que a gente chama de transformação digital. E a pandemia veio para mostrar isso, e de uma maneira muito dura para nós, e muito abrupta, né? Que é preciso trazer a digitalização para o seu negócio, mesmo que você tenha um negócio de marmitas na cozinha da tua casa. Porque se você não estiver num aplicativo hoje, onde a tua opção de marmita vai aparecer ali, dificilmente você vai conseguir conquistar clientela ou mesmo expandir a tua carteira de clientes. Eu lido também muito com o pessoal de salão de beleza, barbearia, pessoal de associação comercial. E aí o pessoal fala, mas Alexandre, eu não corto o cabelo do meu cliente pelo celular, mas o processo de escolha dele, pela tua barbearia, pelo teu salão, pela tua clínica de estética, começa no digital. Através do tipo de conteúdo que você posta, através dos comentários que as pessoas estão fazendo, através da estrutura que você mostra no dia a dia. Então, a transformação digital não é só a gente ter softwares de última geração, robôs para tudo quanto é lado, mas sim, dentro da nossa característica, a inserção da tecnologia. Isso pode ser, inclusive, um atendimento eficaz pelo WhatsApp, por exemplo. Né? E nesse contexto, a terceira perna do tripé do futuro das organizações é a sustentabilidade, como a gente já explorou aqui anteriormente. Né? Então, é preciso trabalhar nessa linha, esses dois tripés. Gosto muito dessa questão da transformação digital e me incomoda muito quando a gente para na transformação digital, porque ela acaba sendo necessária, porque as ferramentas estão todas aí, é muito acessível. Mas há mais do que a transformação, né, Alexandre? É preciso uma evolução, ou seja, essa transformação de forma eficiente, né? E aí passa pela linguagem, pela forma com que eu me relaciono com o meu cliente, né? Que admita também que tenha uma capacidade de entender que você pode errar sim, mas que seja ágil para resolver. Eu digo isso porque é muito comum a gente se confundir aí com tantas ferramentas que tem e às vezes até cria uma ansiedade, né? Agora tem o Threads para a gente usar também, se for necessário. É preciso avaliar cada caso, né? Porque não é só a transformação em si que nos coloca com eficiência. Às vezes uma ação pequena, usando da ferramenta, mas bem eficiente, né? É aquela coisa da máxima de que preciso ter milhões de seguidores para fazer um trabalho eficiente, talvez não é a quantidade que conta, né? Digo isso para a gente chamar essa atenção e a sua avaliação dessa coisa, dessa questão da qualidade da comunicação, da qualidade do uso da tecnologia, que a gente precisa atentar, né? Da essência do trabalho que se desenvolve, né? Do propósito da sua marca. Isso ajuda a ser sustentável, né, Alexandre? Sem dúvida, Sebastião. Eu penso que no contexto de transformação digital e nesse momento que a gente vive, né, de nova economia, de revolução industrial 4.0, de inteligência artificial e tudo mais, o grande desafio que nós temos é humanizar a tecnologia. E humanizar a tecnologia significa utilizá-la para suprir os gaps, né, as lacunas que a gente, enquanto ser humano, tem dificuldade, especialmente tarefas repetitivas e que requerem cada vez mais o uso de mão de obra. Né? Essa é uma grande dificuldade. Trazendo para a realidade do micro e do pequeno empreendedor, o que isso significa, por exemplo? Eu vejo muita gente preocupada em estar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Flickr, no TikTok, agora no Threads também. Só que muitas vezes ele tem todas as redes possíveis e imagináveis e quando você vai ver a última postagem numa das redes, foi pré-pandemia. Eu mando uma mensagem lá no WhatsApp para ver se tem disponibilidade do produto ou do serviço e ele só me responde no dia seguinte. Então, o que eu costumo dizer? Você precisa estar
naquela rede, né? Trazer a tecnologia dentro da tua realidade e você precisa estar na rede que você tem capacidade de atender. E nada supera ainda o olho no olho e a atenção genuína. Então, ao invés de você mandar aquele baita formulário de pesquisa de satisfação para o teu cliente, você olhar para ele, ou mesmo num telefonema, e perguntar: foi tudo bem? Faltou alguma coisa? Né? 2 perguntas fazem com que esse cliente se sinta muito privilegiado de ter recebido tua atenção e vale mais que qualquer formulário, né? É isso aí. A gente se relaciona com gente, né? Não com máquinas. Ajuda, claro, é preciso, é necessário. Ajuda em processos e até na redução de custos. Mas a gente é gente, as empresas são gente, a gente precisa conversar olho a olho, mesmo que seja assim, ó, distante. Mas eu estou conversando com o Alexandre aqui, de todo. Exatamente. Conversaria muito mais, aliás, mas a gente vai precisar encerrar o programa por aqui, Alexandre. Você volta uma outra vez, porque esses assuntos também, eles são sempre recorrentes, rendem sempre muitas e boas conversas. Obrigado por hoje, foi um prazer tê-lo aqui conosco, um aprendizado enorme também. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar falando, unindo esses 2 temas que eu nem digo que eu sou consultor, né? Eu sou militante dos 2 temas aí no bom sentido. Para mim foi um prazer trocar essas experiências hoje aqui. Espero que os espectadores possam tirar boas reflexões e a gente está sempre à disposição para outras ocasiões aí. Maravilha, obrigado, um abraço forte. Um abraço. Muito bem, e muito obrigado a você de casa também, aí da sua empresa, que acompanhou o Rumo Certo aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Até mais.